E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos dar continuidade àquele tutorial, né, aquele vídeo tutorial sobre projeto de banco de dados. No último vídeo, o vídeo 2, nós falamos ali sobre o modelo conceitual, né, utilizando a abordagem de entidade e relacionamento. E aí eu falei sobre os atributos e as cardinalidades dos relacionamentos. No vídeo de hoje nós vamos entrar então no modelo lógico. O modelo lógico ele é uma representação lógica das informações. Vou pegar aqui a minha canetinha. O modelo lógico ele é uma representação lógica das informações e ele é ainda independente do SGBD. Então nesse caso aqui eu ainda não preciso me preocupar onde vai ser implementado esse banco, tá? O modelo lógico ele implementa recursos como adequação de padrão e nomenclatura. Então aqui, pessoal, nós vamos começar a parar de falar em entidade e atributo e começar a falar de tabelas, colunas, campos, linhas, registros. Isso aí é a nomenclatura, tá? Os tipos de dados, se é tipo inteiro, se é tipo float, se é tipo string, se é tipo data, se é tipo hora. Esses são os tipos de dados, né? Entre vários outros, tá? A questão dos relacionamentos, onde nós vamos ver aqui também a situação da definição das chaves primárias, chaves estrangeiras, tá? Para a gente fazer o modelo lógico, a gente precisa dar uma olhada no diagrama de entidade de relacionamento do PDV, que é o nosso banco de dados que a gente está criando, né? O banco pedido de venda. Essa daqui é o diagrama de entidade e relacionamento do nosso PDV. No vídeo anterior nós temos tudo isso aqui, tá? Então eu tenho a entidade cliente aqui, entidade compra, entidade item e a entidade produto. Essas entidades estão relacionadas umas com as outras aqui, tá? E aí a gente observou que no relacionamento nós temos ali a questão das cardinalidades. Aqui nós temos que ter um ponto de atenção, porque é justamente as cardinalidades, na verdade a cardinalidade máxima, né? Vamos ter que focar na cardinalidade máxima, aquela que fica ao lado direito da vírgula, porque é ela que vai nos ajudar a definir onde vai ficar a chave estrangeira de uma tabela, quando a gente for fazer o modelo lógico. Então nós temos aqui o conceito, vamos ter o conceito ali depois de chave primária, tá? Ou PK, vou botar aqui, PK, chave primária, ou chave estrangeira, tá? Isso é um beleza? Uma FK, foreign key e primary key, tá? Bom, a chave primária, ela é uma coluna ou várias colunas, tá? Pode ser mais de uma coluna, que vai servir de referência única para determinados tipos de registro, tá? Para determinados registros. Então, quando eu tenho uma tabela que possui uma coluna que é a chave primária, a gente está dizendo que aquele registro não irá se repetir na nossa tabela. Quem vai garantir isso para a gente é o SGBD, porque é ele que vai aplicar as restrições de chave primárias. Dentre as restrições de chave primárias, tem, por exemplo, que ela precisa ser uma chave única, né? Não pode ter registro repetido, ela não pode ter valor nulo, tá? Isso é chave primária. Já a chave estrangeira, ela é uma coluna ou várias colunas que vão referenciar uma chave primária, beleza? O conceito pode ser meio doido agora, mas vai ficar melhor quando a gente praticar, acho que vai ficar mais fácil de entender, beleza? Em relação à restrição de chave estrangeira, ela é assim. Toda chave estrangeira obrigatoriamente vai apontar, né, vai fazer link, né, vai se conectar a uma chave primária. Nós chamamos isso de referência. Todo valor de uma coluna chave estrangeira obrigatoriamente deve existir previamente numa coluna de chave primária. Esse conceito também nós vamos ver daqui a pouco, tá? Sendo aplicado na prática quando a gente for entrar no modelo
físico e a gente começar a fazer a inserção dos dados no próximo vídeo. Então, já vou te convidando aí para você não perder o próximo vídeo, tá? E se você não assistiu os vídeos anteriores, é interessante que você volte para assistir, para você poder entender esse vídeo de agora, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido também para se inscrever aí no canal. Curte aí o nosso vídeo e compartilha, porque aí vai chegar a mais pessoas. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e a gente vai crescendo aqui e vai podendo melhorar a infraestrutura também do canal, tá? Então, com base nesse modelo conceitual, nesse diagrama, nós vamos ter o seguinte modelo lógico, tá? Então, esse aqui é o modelo lógico do nosso banco PDV baseado no modelo conceitual. É por isso que ele é ali, ó, é uma sequência de procedimentos, tá, turma? Você não pode pular as etapas, não. Você começa lá fazendo análise de requisitos, faz o diagrama de entidade de relacionamento, depois você vai fazer o projeto lógico, porque é um baseado no outro, entendeu? Eles são linkados, tá, um com o outro. Então, ó, aquela entidade cliente, ela virou uma tabela cliente. Agora eu tenho essa estrutura aqui, tá? Uma tabela que é formada ali vai ser formada ali por linhas e colunas, né? As tabelas, então, elas vão ter os campos aqui, ó. Os campos, os tipos de dados, se esse tipo de dado pode ser nulo, se ele é uma chave, que tipo de chave ele é, tá? Então aqui, tabela cliente, eu tenho o campo código, então meu cliente vai ter código, vai ter nome e vai ter CPF. No modelo lógico, pessoal, todas as informações necessárias para compor as informações do cliente, na verdade das tabelas, né, é importante você colocar aqui, tá? Eu não coloquei tudo aqui para não ficar muito longo o vídeo e apenas para você compreender como é que as informações são colocadas no modelo lógico. Eu também quero deixar vocês informados que existem ferramentas próprias para vocês fazerem um modelo lógico, tá? Essa daqui, esse modelo lógico, eu fiz no Excel, por exemplo. Eu criei as tabelinhas, eu gosto de fazer assim porque assim fica mais detalhado, né? Eu consigo inserir as informações exatamente como elas vão aparecer lá no modelo físico quando a gente partir para uma SQL, tá? Então essa estrutura aqui é a cara de como vai aparecer lá no MySQL, beleza? É por isso que eu faço no Excel, mas tem ferramentas para isso, como o DB Design, o próprio BR Modelo, ele converte, mas ele converte ao pé da letra, tá? Do jeito que está lá. Então você não consegue fazer os ajustes. Aqui não, aqui eu consigo fazer os ajustes, consigo fazer a normatização, que eu não vou entrar nesse assunto, mas vocês podem pesquisar sobre NF1, NF2, NF3, NF4, tá? São normas, são padrões internacionais para você refinar o seu modelo lógico e deixar ele correto, para depois passar para o modelo físico, tá? Mas seguindo aqui, então, na minha tabela cliente, o meu campo código, por exemplo, ele vai ser do tipo inteiro, então ele só vai aceitar valores numéricos ali, tá? Ele não poderá ser nulo, ou seja, não pode ter valor vazio. Quando eu for cadastrar um cliente, obrigatoriamente vai ter que ter um código associado a esse cliente. Então esse not nulo aí não significa que ele não poderá aceitar valor nulo, valor vazio, tá? E que essa coluna chamada de código, ela será uma chave primária, tá bom? Aqui, ó, PK, uma chave primária. Além disso, o cliente ele terá nome, que vai ser varchar, vai ser do tipo varchar, com 200 caracteres, não poderá ser nulo e não se aplica nenhuma chave. Esse NA aqui não se aplica. O CPF, o cliente vai ter um CPF, que vai ser do tipo Big Int, com 11 caracteres, 11 dígitos, e ele não poderá ser nulo e ele será uma chave única, ou seja, não poderei ter nessa tabela cliente CPFs repetidos, tá? Então, se eu já tiver um cliente com o CPF 123, eu não posso ter novamente um outro cliente com o CPF 123, beleza? Essa restrição aí de chave única vai garantir que essas informações não se repitam, beleza? Aí a mesma ideia é na tabela produto, né? Ó, produto vai ter código do tipo int, não poderá ser nulo e vai ser uma chave primária. Aí eu tenho a descrição, tá, desse produto, tipo, sei lá, vai ser feijão, arroz, farinha, né? Aí eu vou ter a descrição dele, o preço e o estoque. Na tabela compra eu vou ter o código, né, da tabela compra, aqui o código da tabela compra,
o código do cliente e a data dessa compra, tá? Cada coluna com seus respectivos tipos de dados, ó, e informações sobre chaves. Na tabela item eu vou ter a coluna código, que vai ser uma chave primária, o código da compra e o código do produto. Aqui eu tenho uma legenda informando que o que está de amarelo é chave primária e o que está de cinza é chave estrangeira. Chave estrangeira aqui, galera, é o que a gente precisa entender como dizer onde vai ficar a chave estrangeira quando eu for fazer o meu modelo lógico, tá? Para isso eu vou voltar no slide anterior, que é para a gente ir acompanhando, tá bom? Deixa eu só apagar essa paradinha aqui. Deixa eu ver se consigo apagar isso aqui, que é para... porque eu vou riscar, acho que eu vou riscar isso de novo, tá? Para a gente poder entender como é que a gente define a chave estrangeira da tabela, beleza aí? Então a parada é o seguinte, ó, vou voltar aqui um slide, vou limpar aqui também, e aí nós vamos entender agora aqui, tá? Como é que é. Existem regras aqui, tá, pessoal? Não é de qualquer jeito, não. Tem uma regra aqui, tá? Então eu vou anotar aqui assim, ó. Os relacionamentos possíveis, eles podem ser assim, ó. Um para 1, beleza? Eu posso ter, isso aqui é cardinalidade máxima, tá, galera? Eu posso ter 1 para 1, eu posso ter 1 para n, ou posso ter n para n. Nesse exemplo aqui do diagrama do PDV, nós só vamos ter aqui, ó, 1 para n, ó, 1 para n. Aí eu tenho aqui, ó, 1 para n, é só cardinalidade máxima, tá? Ó, e n para 1 ou 1 para n é a mesma coisa, tá? N para 1 ou 1 para n é a mesma coisa, tá? Eu não tenho aqui no PDV o exemplo 1 para 1 e o exemplo n para n, mas eu vou mostrar esses dois aqui depois, tá? Vamos ver o que tem aqui no exemplo do PDV, que é 1 para n. Toda vez que o relacionamento for 1 para n, a chave estrangeira ela vai ser adicionada na tabela onde está o lado n. Então, o lado n, nesse exemplo aqui do relacionamento cliente e compra, ela está do lado da compra. Então, compra terá uma chave estrangeira apontando para a tabela cliente. Vamos ver lá como é que está isso aqui, tá? Vamos observar se é isso que está acontecendo. Aqui eu tenho a minha tabela cliente, ó. Essa daqui é a tabela cliente, tá? E na tabela compra, que é essa tabelinha aqui, eu tenho uma coluna que é a chave estrangeira, que é essa daqui, ó, a chave estrangeira, código do cliente. Inclusive está aqui a legenda dela, ó, cinzinha, tá? Tá cinza. Essa coluna aqui, então, ela é uma chave estrangeira. E o que a chave estrangeira faz? É a chave estrangeira que define um relacionamento. É ela que mostra para a gente quais são as tabelas que estão relacionadas, tá bom? Então, é aqui que eu estou dizendo que existe um relacionamento entre a tabela cliente, na verdade, entre as ocorrências, né, da tabela cliente com as ocorrências da tabela compra, tá? Então, existe aqui um link que vai fazer com que exista uma conexão entre essa coluna código underline cliente da tabela compra com a coluna código da tabela cliente. Quando isso acontece lá no banco de dados, significa que eu só consigo fazer uma venda aqui, nesse caso, para um determinado cliente, se o cliente existir previamente cadastrado no meu banco, tá? Então, o João só consegue comprar se o João já tiver feito um cadastro. Aí o João faz o cadastro, né? O cadastro dele é feito antecipadamente e aí depois essa compra ela vai ser associada ao João, beleza? Ou ao código dele. Compra e item, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui um relacionamento, ó, compra e item, 1 para n, ó. Então significa que na tabela item eu vou ter uma coluna chamada de código underline compra, ou eu vou ter alguma coluna chave estrangeira que vai apontar para a chave primária da compra. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Compra e item, ó. Aqui é a tabela item. Então aqui na tabela item, ó, eu tenho a coluna compra, que é uma chave estrangeira, que está linkada com essa coluna aqui, ó. Não pode esquecer que toda chave estrangeira ela está linkada com a coluna que é chave primária da outra tabela. Ou pode ser dela mesma, tá? Não tem um exemplo aqui dela mesma, mas o nosso exemplo que a gente está vendo, que é o mais comum aparecer, é de uma tabela com outra, tá? Então, a coluna código underline compra da tabela item, ela está referenciando, né,
a coluna código da tabela compra. Então isso é um relacionamento. Eu posso dizer que eu tenho uma chave estrangeira chamada de código underline compra que está referenciando aí a coluna código da tabela compra. Legal? Para fechar, eu tenho aqui o produto que está se relacionando com a tabela item, né, com a entidade item aqui no modelo conceitual, né, e que ele é um relacionamento 1 para N. Mais uma vez, essa parada aí da chave estrangeira, a definição da chave estrangeira, ela é feita com base na cardinalidade máxima. Eu não tenho que atentar para a cardinalidade mínima, eu olho para a cardinalidade máxima. A cardinalidade máxima é aquela que está ao lado direito da vírgula aqui no diagrama, beleza? Então, relacionamento 1 para N, chave estrangeira vai ficar do lado N, logo eu vou ter uma coluna aqui, chave estrangeira, que vai apontar para a chave primária de produto. Então, aqui, ó, coluna, código do produto, essa coluna aqui, ela vai ser referenciada, ela vai referenciar essa coluna aqui, chamada de código da tabela produto. Como é que isso aí eu vejo sendo referenciado, Leandro? Como é que eu vejo essa conexão aí, esse relacionamento da chave estrangeira com a chave primária? Isso aí você vai ver lá no modelo físico, no próximo vídeo, quando a gente for criar o banco de dados no MySQL, utilizando os comandos de SQL para criar o banco de dados PDV. É por isso que você não pode perder, né, o próximo vídeo. Então já fica o convite. No próximo vídeo eu vou mostrar como nós vamos criar esse banco de dados lá no MySQL, pessoal. Esse banco nós vamos criar lá no MySQL utilizando os comandos de SQL, tá? Para criar o banco de dados PDV. E lá nós vamos criar as tabelas, vamos criar essas colunas, vamos estruturar do jeito que está aqui no modelo lógico. Vamos criar as chaves primárias, chaves estrangeiras e nós vamos ver como é que isso funciona. Beleza? Na prática, não vão perder o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, valeu aí, obrigado e até a próxima. Na verdade não, né? Tem um pouquinho mais, né? Porque eu só falei do relacionamento, a chave estrangeira, do exemplo que eu tenho aqui no PDV, né? Já ia esquecendo, ó. Não pode deixar eu esquecer não, tá? Qualquer coisa bota aí no comentário. Pô, Leandro falou que ia fazer isso, mas não falou e tal. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, do 1 para 1 e N para N, né? Ó, vou fazer um exemplo aqui, 1 para 1, N para N ao vivo aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenha o seguinte relacionamento. Eu vou criar um slide em branco aqui, tá? Que é para poder a gente fazer isso melhor. Eu vou pegar um exemplo aqui, vou criar ao vivo aqui, hein? Esse relacionamento aqui, hein? Presta atenção, hein? Vou criar usando aqui o próprio PowerPoint, tá? Vou pegar uma figurinha aqui. Vou chamar esse cara aqui de funcionário, tá? Vou duplicar e vou chamar esse cara aqui de mesa. Então eu tenho uma entidade chamada de funcionário e uma entidade chamada de mesa. E aí vou criar aqui um relacionamento entre funcionário e mesa. Olha aí, ó, estou criando aqui usando o PowerPoint para você ver que dá para fazer também, tá? É claro que no PowerPoint é mais trabalhoso porque ele não é para isso, né? Se a gente fizesse lá no BR modelo já estava pronto. Então tá aqui, ó, esse relacionamento aqui, vamos supor que ele seja 1 para 1, né? Tá faltando isso aí, né? Então eu vou botar aqui, ó, esse relacionamento é 1. Desculpa, vou copiar esse cara, 1 para 1, ó. Então eu tenho um relacionamento 1 para 1, beleza? É um relacionamento aqui. Vocês podem encontrar diagramas que vai aparecer, que vai aparecer só essas informações sobre as cardinalidades, tá? Quando isso acontecer é porque ele está mostrando apenas a máxima, beleza? Não tem problema não, é isso aí mesmo. Então, 1 para 1 é o seguinte, quando a cardinalidade máxima é 1 para 1, ó, 1 para 1, nesse caso, a chave estrangeira pode ficar tanto desse lado, do lado do funcionário, quanto do lado da mesa, tá? Mas você pode analisar o cenário lá, na sua empresa, no sistema da empresa que você vai fazer, e já deixar definido de tal forma que não tenha problema na hora que você for fazer o cadastro das informações, né? Não gerar nenhum tipo de gargalo. Por exemplo, ora,
se eu definir que a chave estrangeira vai ficar do lado M, significa então que eu só vou conseguir cadastrar uma mesa se eu já tiver funcionário. Se eu definir que a chave estrangeira vai ficar do lado do funcionário, significa então que eu só posso contratar um funcionário, adicionar um funcionário se eu já tiver mesa. Mas vamos pensar de uma forma lógica, né? Ora, se eu vou contratar funcionário, eu preciso ter mesa. Então, primeiro eu tenho que ter as mesas, né? Teoricamente seria essa a sequência, né? Eu compro a mesa, depois eu contrato o funcionário vai utilizar uma mesa ali de trabalho, né? Então, para não gerar esse tipo de problema, eu posso colocar a chave estrangeira aqui, né, na tabela funcionário, lá na tabela funcionário, quando eu for fazer o lógico, e deixar a mesa livre para cadastro, porque a chave estrangeira, em alguns casos, ela gera uma sensação de dependência, tá? Eu só consigo alimentar informações numa tabela se já existir previamente na outra. Então pode ser que o cenário seja esse, tá? Isso é um exemplo de 1 para 1. Vou fazer um exemplo aqui de 1 para N, tá? Ou, perdão, de N para N, né? Falta de N para N. Vamos imaginar que eu tenho aqui o seguinte relacionamento, tá? Vamos colocar aqui curso e aluno. Aqui seria assim, né? O curso, ele possui vários alunos. N é vários, tá? E um aluno, vários cursos. Pode fazer vários cursos, tá? Quando isso acontece, a chave estrangeira ela vai ser criada numa nova tabela que vai surgir desse relacionamento. Então, todo relacionamento N para N gera uma nova tabela. Então, nesse caso, quando eu fosse fazer o modelo lógico, eu ia ter a tabela curso, a tabela aluno e uma tabela chamada de inscrição, por exemplo. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Ó. Vou fazer aqui no Excel. Tá? Eu teria aqui a tabela curso, a tabela aluno e a tabela matrícula, por exemplo. Matrícula. Aí, aqui na tabela curso, eu tenho o código, tenho o nome do aluno, né? Ou o código do curso e o nome do curso. Aqui eu teria o código do aluno e o nome do aluno. Na tabela matrícula, eu teria o código, que seria uma nova matrícula, seria a matrícula do aluno, o código do curso e o código do aluno, além da data da matrícula, né? Então, essas duas colunas aqui, na verdade, essas três seriam as chaves primárias, né? Chave primária, primary key. E essas outras duas seriam as chaves estrangeiras. Então, no relacionamento N para N, aquele relacionamento vira uma nova tabela e as chaves primárias de cada tabela, no caso curso e aluno, elas seriam acrescentadas na tabela matrícula como chaves estrangeiras. E aí essas chaves estrangeiras vão apontar para essas duas colunas lá, tá? É assim que funciona no relacionamento N para N, beleza? Agora sim, finalizou aqui a paradinha, tá, do modelo lógico. No próximo vídeo, vamos fazer o modelo físico, nós vamos fazer o banco PDV lá no MySQL. Beleza, pessoal? Então, curte aí, deixa o like e compartilha aí, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima, hein? Tchau, tchau.